Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que explora uma pergunta assim, essencial para qualquer comunidade, né? O que afinal faz uma liderança ser saudável? Uma ótima pergunta. E a nossa fonte é um texto chamado A Importância da Liderança Sadia na Igreja, que usa umas figuras bíblicas bem conhecidas para construir o argumento. Uhum. A nossa missão aqui é desempacotar esses exemplos e ver que princípios práticos a gente consegue tirar. E o ponto de partida do texto já é provocador. Já começa forte, né? Sim, a ideia de que, nesse contexto, liderança não tem a ver com status, com poder. Tem a ver com o serviço. Exato. E que a saúde de um grupo inteiro depende diretamente da saúde de quem está na frente. Parece simples, mas o buraco é mais embaixo. Com certeza. E, olha, é bom a gente já alinhar a bússola aqui no começo. O conceito de liderança que esse material apresenta vai, assim, totalmente na contramão do que a gente costuma ver por aí. No mundo corporativo, na política. Exato. Nesses lugares, a gente valoriza o líder que domina, que se impõe, né? Aquela autoridade de cima para baixo. Certo. A perspectiva aqui é a da liderança servidora. É uma inversão total dessa lógica. Sem entender isso, os exemplos perdem a força. Faz sentido. Aliás, o autor usa uma frase de Jesus lá de Marcos 10, que é o fio da meada para toda a conversa. Ele diz: "Quem quiser tornar-se grande entre vocês, deverá ser servo." Essa é a ideia que a gente vai explorar. Uma inversão completa de valores, ok? E para começar a ilustrar isso, o texto nos joga lá no Antigo Testamento. E com uma figura que, pensando bem, é um líder bem improvável, Moisés. Uhum. Ele tem toda aquela história de ter sido criado como príncipe no Egito, mas a formação dele para liderar mesmo veio nos 40 anos que ele passou no deserto. Sim, o deserto foi a escola dele. E o que me chama a atenção é que o texto não foca na autoridade dele, mas no reconhecimento das próprias limitações. Exato. E é aí que vem o primeiro estalo que o material propõe, numa passagem lá de Êxodo 18. A história com o sogro dele, Jetro. Essa mesma. A cena é a seguinte: Moisés está exausto, sentado de manhã até a noite para julgar todas as causas do povo. Ele era o gargalo de tudo. De tudo. Aí chega o sogro dele, olha aquela situação e dá o toque, de forma bem direta. Isso que você está fazendo não é bom. Direto ao ponto. E continua: você vai se esgotar e o povo também. A sugestão dele é simples: delegue. Cria uma estrutura. Isso. Escolhe pessoas capazes para cuidar dos casos menores e traga para você só o que for realmente importante. E o mais curioso nessa história, que o texto ressalta, é a reação de Moisés. A reação dele, sim. Ele podia muito bem ter dito, sei lá, escuta aqui, eu falo com Deus em pessoa, quem é você para me dar conselho? Tinha toda a autoridade para isso. Sim. Mas ele não faz isso. Ele ouve. E mais, ele implementa a sugestão. Isso me faz pensar, o texto parece argumentar que essa capacidade de ouvir, de delegar, não é só uma técnica de gestão, né? Não, vai muito além. É um sinal de saúde espiritual. É isso. É exatamente esse o ponto. O que é fascinante aqui é a tensão que essa história revela. De um lado, a autoridade quase absoluta de Moisés, que vinha direto de Deus. Certo. Do outro, a necessidade de sabedoria prática, humana, que veio do conselho de um sogro. A liderança sadia, então, não é autossuficiente. Ela entende que boas ideias, que correções podem vir de qualquer lugar. Isso quebra totalmente aquele arquétipo do líder-herói, né? Completamente. Aquele gênio solitário que tem todas as respostas. E que não pode mostrar fraqueza. Exato. Delegar nessa visão não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria e de um pensamento a longo prazo. É criar um sistema que não dependa de uma única pessoa. Entendi. A humildade de Moisés em delegar é um pilar. Mas e quando a falha do líder não é na estratégia, mas no caráter? Aí o buraco é mais embaixo. Tenho a impressão de que a história de Davi, que o texto aborda em seguida, leva a discussão para um nível muito mais pessoal e desconfortável. Com certeza. Ele é chamado de homem segundo o coração de Deus, mas a ficha corrida dele é bem complicada. E o texto não foge dessa complexidade, o que é ótimo. Ele nos dá 2 retratos de Davi que, juntos, pintam um quadro bem completo. Quais são?
O primeiro é sobre a integridade dele antes de assumir o poder. Mesmo já tendo sido ungido rei, ele se recusa a tomar o trono à força. Tem aquela cena clássica na caverna, sabe? Em 1 Samuel 24. Quando ele tem a chance de matar Saul. Exatamente. A chance de resolver a situação ali, na hora. Mas ele não faz. Ele respeita a autoridade que ainda estava instituída, mesmo sendo uma autoridade, assim, bem falha. É um autocontrole impressionante. Mas o segundo exemplo que o texto traz é o que realmente define a questão, né? Sim, o contraste. Quando Davi está no auge do poder e comete seus piores erros. O adultério com Batseba e o plano para que o marido dela, Urias, morresse na batalha. É o fundo do poço dele. E quando o profeta Natã o confronta, a reação dele é o que o texto destaca. Exatamente. Ele não dá desculpas, não culpa a Batseba, não fala da pressão do cargo, nada disso. Ele assume. A resposta dele é imediata: pequei contra o Senhor. É um colapso total do orgulho. O texto até usa o Salmo 51 como uma espécie de transcrição da alma de Davi naquele momento. É um pedido desesperado por purificação, por restauração. A lição aqui é fortíssima, então. Muito. A saúde da liderança não está em nunca errar, mas em como se responde ao erro. Então, o que o texto está argumentando é que a reação de um líder à própria falha é mais importante do que a ausência de falhas. Exato. Isso é totalmente o oposto de como a gente avalia líderes hoje. Na política, nos negócios, um erro grave costuma ser o fim da linha. E aqui parece que é o começo de algo. Exatamente essa provocação. A implicação disso é que a comunidade não precisa de um líder perfeito de fachada, que esconde os erros. Certo. Precisa de um líder autêntico, que quando cai, sabe o caminho de volta, com humildade, com transparência. É a forma como se lida com a fratura que constrói ou destrói a confiança, muito mais do que a pretensão de ser inquebrável. Humaniza a figura do líder. E a torna mais acessível. Certo. Então, tivemos Moisés e a humildade para delegar, Davi e a humildade para se arrepender. O terceiro modelo do Antigo Testamento que o material apresenta é Neemias. Ele parece ser a síntese de várias coisas, o cara mão na massa. Sim, Neemias é o exemplo do equilíbrio. O texto mostra como ele une três elementos que às vezes a gente separa. Quais seriam? Uma vida de oração profunda, um planejamento estratégico afiado e uma coragem para agir que impressiona. A história começa com ele no exílio, servindo ao rei da Pérsia, quando ele recebe a notícia de que os muros de Jerusalém estão em ruínas. A primeira reação dele não é prática. Não é montar um plano de ação. A primeira reação é sentar, chorar, orar e jejuar. A ação nasce de uma inquietação espiritual. Mas ele não fica só na oração, né? De jeito nenhum. Ele vai e apresenta um plano detalhado para o rei, consegue os recursos e lidera a reconstrução. E o texto faz questão de mostrar que não foi um processo tranquilo. Nem um pouco. Ele enfrentou oposição, zombaria, ameaças de ataque. E a resposta dele a isso é genial. É fantástica. Ele não para a obra, mas também não ignora as ameaças. Ele organiza o povo para trabalhar com uma ferramenta numa mão E uma arma na outra. a fusão perfeita entre fé e pragmatismo. E tem um detalhe crucial que o texto aponta. Sim, sobre a integridade dele. Durante todo esse tempo, ele não usou a posição de governador para enriquecer ou explorar o povo, diferente dos predecessores dele. Ele serviu com integridade total. Juntando os três, então, a gente tem um mosaico bem interessante. Sim, um modelo bem completo. Moisés nos ensina a olhar para dentro e reconhecer nossos limites. Uhum, Davi nos ensina a olhar para cima e buscar restauração quando a gente falha. certo. E Neemias nos ensina a olhar para frente e agir com fé e planejamento. É uma ótima síntese. Não são modelos que se excluem, mas que se completam. Um líder saudável, segundo o texto, transita por essas três dimensões. Sabe delegar, sabe se arrepender e sabe executar. Isso tudo serve de preparação, né? Exato. Preparação para o ponto central do material, que é o modelo definitivo de liderança. Jesus Cristo. E é aqui que a lógica de poder que a gente conhece é virada de cabeça para baixo de vez. Totalmente. O texto foca muito num ato simbólico. Jesus lavando os pés dos discípulos.
em João 13. É uma imagem muito forte. O mestre fazendo o trabalho de um escravo. Exato. Essa cena resume todo o argumento. A liderança de Jesus, como o texto a descreve, não era sobre controle ou domínio, era sobre cura, ensino, restauração e, no fim das contas, sacrifício. A autoridade dele não vinha de uma imposição. Não, brota do amor do serviço. É uma autoridade que atrai, que inspira, em vez de uma que coage. Ok, o modelo é radical. Mas como isso se traduz na prática? Como a igreja, logo no começo, tentou aplicar essa ideia? Porque uma coisa é o fundador, outras são os seguidores tentando manter o padrão, né? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o texto nos leva para o livro de Atos para buscar a resposta. Tem um exemplo muito bom no capítulo 6. Surge um problema administrativo na comunidade. Qual era? As viúvas de um grupo de judeus gregos estavam sendo esquecidas na distribuição de comida. Um problema bem prático. E a resposta dos apóstolos é muito interessante. Eles poderiam ter centralizado ainda mais o poder, dizendo, ok, nós vamos resolver isso. Mas eles faziam o contrário. Totalmente, eles seguem o modelo de Jetro com Moisés. Exatamente. Eles dizem, não é certo deixarmos de pregar a palavra de Deus para servir as mesas. Então eles criam uma nova função, a dos diáconos, e pedem que a comunidade escolha 7 homens cheios do espírito de sabedoria para cuidar dessa área. Eles delegam. Delegam uma função importantíssima para poderem se concentrar naquilo que era prioridade deles. E o texto também nos leva para as cartas de Paulo. Para Timóteo e Tito. Isso, onde ele lista os pré-requisitos para quem quer ser líder. E se você lê essas listas, o que salta aos olhos é que, 90% das qualificações são sobre caráter. Não sobre habilidade. Quase nada sobre habilidade. É verdade. Não fala sobre ser um bom orador, ou um bom administrador, ou ser carismático. Exato. Fala sobre ser irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, hospitaleiro, apto para ensinar. O foco é total em quem o líder é, e não primariamente no que ele faz. A ideia é que o fazer saudável flui de um ser bem resolvido. Exatamente. O caráter é a fundação de tudo. E depois de construir todo esse alicerce, o texto faz um contraste bem duro, né? Entre as consequências de uma liderança saudável e uma doente. Sim, e as consequências são diretas. Uma liderança que segue esses princípios de serviço e caráter, segundo o material, gera unidade e crescimento espiritual, um ambiente de cuidado. E inspira outras pessoas a se tornarem líderes. Isso. Por outro lado, uma liderança doente, marcada pelo orgulho, pelo autoritarismo, pela falta de transparência, O que ela gera? inevitavelmente gera divisão, desconfiança, abuso espiritual e, no fim, afasta as pessoas. O impacto é profundo. Pro bem ou pro mal, reverbera por toda a comunidade. Certo. E para não deixar a gente só na teoria, o texto termina com algumas aplicações bem práticas. Acho que vale a pena a gente passar por elas, porque é aqui que a borracha encontra o asfalto. Com certeza. O material lista 5 pontos-chave. O primeiro é intimidade com Deus. Parece óbvio. Parece. Mas o ponto é que a fonte da sabedoria e da força do líder não está nele mesmo. Vem dessa conexão diária, da oração, do estudo. Sem isso, o líder começa a operar com base na própria força. E aí a chance de dar errado é enorme. O segundo ponto é servir com humildade, que é o tema que a gente já falou bastante. É o coração de tudo. É a ideia de que o líder está ali para cuidar, não para servir ou controlar. Mas o terceiro ponto me parece crucial hoje em dia. Prestar contas. Esse é fundamental. A ideia é que uma liderança sadia nunca opera sozinha numa torre de marfim. Certo. Ela é transparente, busca conselho e se submete à avaliação de outros líderes e da própria comunidade. Ninguém é uma ilha. Mas aí fica a pergunta. Como uma comunidade cria essa cultura de prestação de contas de um jeito que seja saudável? Boa pergunta. Que não vire uma caça às bruxas, sabe? Ou um clima de desconfiança constante. O texto dá alguma pista sobre isso? O texto não detalha o como, mas sugere que a chave está na voluntariedade e na mutualidade. Não é uma fiscalização de cima para baixo.
É uma rede de relacionamentos onde as pessoas têm liberdade e segurança para falar a verdade em amor. Entendi. Começa com o próprio líder sênior buscando isso ativamente, dando exemplo, se colocando numa posição de vulnerabilidade perante um conselho ou um grupo de pares. Ele precisa convidar a prestação de contas, não só tolerar. Exatamente. Faz sentido. O quarto ponto é formar outros líderes. Isso também parece contra a maré. Totalmente, porque um líder inseguro tende a centralizar o poder. Com medo de criar competidores. Exato. O texto argumenta que o sucesso de um líder não é medido pelo número de seguidores que ele tem, Mas sim, pelo número de líderes que ele forma. O objetivo é se tornar dispensável, no bom sentido. é garantir a continuidade. Isso, é capacitar outras pessoas para que a missão continue e cresça para além da sua própria capacidade ou do seu tempo de vida. E por último, o quinto ponto, Amar o rebanho. O texto diz que pessoas são mais importantes que programas. Isso parece simples, mas na prática é muito fácil se apaixonar pelos projetos, pelos números, pelo crescimento da estrutura. E esquecer das pessoas. Esquecer das pessoas de verdade com suas dores e alegrias. É o grande perigo. O cuidado pastoral, o interesse genuíno pela vida das pessoas, deve vir antes de qualquer outra ambição. Esses 5 pontos juntos funcionam como um diagnóstico, né? Sim, um checklist. Dá para usar como um espelho, tanto para quem lidera quanto para quem é liderado, para avaliar a saúde da liderança. E a mensagem final é que isso não acontece por acidente. Não mesmo. É algo que precisa ser cultivado intencionalmente. Olhando para tudo que a gente conversou, fica claro. A proposta do texto é um modelo de liderança baseado em caráter e serviço, não em posição ou talento. Desde Moisés aprendendo a delegar, passando pela forma como Davi lidou com o fracasso, o equilíbrio de Neemias Até o exemplo máximo de Cristo. e a tentativa de aplicação na igreja primitiva. O fio que conecta tudo é a humildade e a dependência de Deus. Exatamente. A grande ideia é que a liderança saudável não é sobre ser perfeito. Longe disso. É sobre ser ensinável, sobre se arrepender quando erra e sobre ser obcecado pelo bem-estar da comunidade. É uma jornada de contínuo autoesvaziamento e não de autopromoção. Perfeito. E o texto fecha de uma forma muito instigante. Primeiro, ele diz que essa liderança saudável é um presente de Deus para a igreja. E então cita o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso me deixou com uma última provocação para a gente pensar. O material apresenta Cristo como um modelo perfeito, o ideal, mas termina com Paulo, um ser humano cheio de falhas, se oferecendo como um modelo intermediário, um imitador a ser imitado. Certo. A reflexão que fica é: qual é a responsabilidade de um líder hoje, não só de apontar para o ideal, mas de se tornar ele mesmo um exemplo concreto, acessível para os outros? É uma questão profunda. E, talvez mais importante, como uma comunidade consegue discernir quando essa imitação de um imitador é algo saudável e inspirador, e quando começa a escorregar para um culto à personalidade, onde o foco se desvia da pessoa de Cristo para a pessoa do líder?